Olá, eu sou Walter Procópio, nós estamos no desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Hoje, livro de Números, capítulo 10, 11 e 12. O capítulo 10, nós temos aqui, nós estamos embarcando nessa jornada fascinante desse relato desse livro sobre a jornada da nação de Israel no deserto. Aqui, nós estamos vendo a nação de Israel peregrinando, deixa eu te lembrar isso, indo em direção à terra prometida. Agora, imagina esse cenário, um deserto, um vasto deserto, e eles estão caminhando debaixo de uma organização, o tabernáculo, que é o centro espiritual, as tribos estão organizadas a partir deles, né? A comunidade está organizada a partir deles. E aqui no capítulo 10, nós vamos ver o quê? Nós vamos começar o capítulo 10 falando sobre a preparação das trombetas de prata. Trombetas de prata, ou cornetas de prata. Deus diz assim a Moisés, 10:1. Faça 2 cornetas de prata, batida a fim de usá-las para reunir a comunidade e para dar ao acampamento o sinal para partir. Lembre-se que quando a nuvem se movia, ou a coluna de fogo se movia, o povo ajuntava o acampamento. E o povo caminhava na direção que a nuvem estava se movendo. Então, essa trombeta aqui de prata, ela seria muito importante porque ajudava o povo a ter entendimento. Olha, está na hora de partir. Então, qual era a diretrizes de como usar essa trombeta, né? Ela servia para vários propósitos. Primeiro, convocação do povo, chamar o povo, reunir o povo, partida para a jornada, reunião dos líderes. Então a instrução é muito clara de como deveria usar. Tome muito cuidado, pessoas pegam momentos aqui do Velho Testamento e se torna como, nos dias de hoje, como um ato religioso. Não, a função aqui era muito mais de organizar, de facilitar o trajeto, a caminhada. E aí nós temos aqui, olha, no verso 11, a partida deles. No 20º dia do 2º mês do 2º ano, a nuvem se levantou de cima do tabernáculo, que guarda as tábuas da aliança. Então os israelitas partiram do deserto do Sinai e viajaram por etapas, até que a nuvem pousou no deserto de Pará. Eu gosto muito, principalmente da versão NVI, porque ela usa a expressão, partiram do deserto do Sinai e viajaram por etapas. A nuvem se moveu. Meu irmão, a nuvem não precisava parar. Ela poderia estar contínua, mas o povo precisava parar. E aqui o texto está dizendo, eles viajaram por etapas. Posso te ensinar algo? Deus respeita cada etapa da sua vida. Você está numa jornada e Deus sabe que existem etapas. Não fique desesperado. Você vai chegar até o seu destino, você vai chegar até onde Deus determinou. Então, aproveite cada etapa, cada momento, viva cada etapa. E aqui eles vão partir, né? Vão partir e eles vão até o deserto de Pará. Então, eles partiram como Deus ordenou. A nuvem se moveu, vamos seguir a nuvem. Vamos seguir a nuvem. E aqui nós vamos ter também eles partindo, né? E o verso 29. Então Moisés disse a Obade, filho do Midianita, Reuel, sogro de Moisés: estamos partindo para o lugar a respeito do qual o Senhor disse: eu o darei a vocês, venha conosco e o trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas para Israel. Ele respondeu: não irei, voltarei para a minha terra e para o meu povo. E aqui o que é que temos, esse trecho? E ele é significativo, porque na jornada do povo de Israel vai envolver a relação de Moisés e o seu sogro. Sogro esse que orientou, o aconselhou, e o conselho dele é um conselho muito sábio, até hoje é citado. Então era um homem sábio. Então essa passagem, ela nos mostra alguns insights, algo que eu posso aprender sobre a importância da relação familiares. Olha que interessante, né? Há uma tomada de decisão. E a consideração da responsabilidade, elas são mútuas. Primeiro é importante notar que Jetro
que também o nome aqui é Reuel, conhecido também como Reuel, era um sacerdote Midian, era sogro de Moisés. Ele desempenha esse papel e quando o povo está preparado para dar continuidade à sua jornada à terra prometida, Moisés vai convidá-los, dizer, olha, acompanhe, Deus é conosco, a bondade de Deus está conosco. É um convite, é um convite. Há um respeito de Moisés com ele. Mas Jetro decide não se juntar. Ele diz, eu vou retornar. Dentro de casa, da família, como temos que aprender a respeitar a decisão do outro? Não é terrível quando você está num ambiente, num lar, onde as pessoas ali querem obrigar você a fazer o que ela quer. Então essa relação aqui, ela nos ensina muito. Que eu preciso respeitar, talvez a direção, por mais que seja bom. Olha a fala de Moisés, Deus está sendo bondoso conosco, Deus está nos abençoando. Mas Jetro, ele tem clareza, consciência, paz de dizer, olha, esse é o seu caminho, Moisés, esse não é o meu caminho. E aí, nós temos o verso 33, até o verso 36, verso 33, então eles partiram do monte do Senhor e viajaram 3 dias. A arca da aliança do Senhor foi à frente deles durante aqueles 3 dias, para encontrar lugar para descansarem. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, sempre que partiram de um acampamento. Sempre que a arca partia, olha o que Moisés dizia, levanta-te, ó Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam de diante de ti os teus adversários. Deixa eu chamar a sua atenção aqui. Moisés, todas as vezes que o acampamento levantava, ele liberava uma palavra. Verso 36, sempre que a arca parava, ele dizia, volta, ó Senhor, para os incontáveis milhares de Israel. Pastor, eu devo fazer essa mesma declaração? Não, mas é importante você entender que em cada etapa da sua vida, você precisa ter uma palavra para liberar de voz alta aos céus ao teu respeito. Chegamos ao capítulo 11. E o capítulo 11, nós temos aqui nos ensinando passos para vencer a insatisfação. O que nós temos do verso 1 ao verso 3? Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, e o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, e chorou o Senhor, e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado Tabera, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Você vai perceber que durante essa jornada, esse ciclo de reclamação, ele é constante. A Bíblia chama isso de murmuração. Paulo vai nos dizer que por causa da murmuração, o povo morreu no deserto. Meu irmão, capítulo 11 nos ensina, fique longe da murmuração, fique longe. E aí nós vamos ver do verso 4 ao verso de número 15, essa reclamação do povo, essa queixa do povo. Reclamação sobre comida. Comida. A queixa do povo aqui é sobre comida. A Bíblia diz assim, um bando de estrangeiros que haviam no meio deles, outra tradução diz um misto de gente, encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam, se tivéssemos carne para comer. Então eles não estão queixando por fome, o texto é muito claro, por gula. E eles estavam sendo influenciados pelos estrangeiros. Pastor, que estrangeiros são esses? Eram escravos também no Egito. Quando o povo saiu, eles saíram juntos. Cuidado com aqueles que não são povo de Deus e estão levando você a murmurar e reclamar. Hoje eu tenho visto muitas pessoas que estão falando, se comportando, porque estão sendo influenciadas por pessoas que nunca leram a Bíblia como você, não conhecem a Deus, e você está falando como eles falam. E isso está te levando para um caminho de reclamação, um caminho de destruição. Né? E aí nós vamos no capítulo 10 aqui, ó. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada um à entrada da sua tenda. Então acendeu a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor, por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim, que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Então aqui Moisés começa a sentir o peso dessa liderança. Né? E aí ele diz, onde conseguirei carne para este povo? Dê-nos carne de comer, verso 14.
não posso levar todo esse povo sozinho, essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixe ver a minha própria ruína. Então Moisés, ele sente o peso. Irmãos, não é fácil, não é só glamour. E aí, e o Senhor disse a Moisés, reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Então, porque Moisés levou até Deus, esse momento dele, Deus está dizendo assim, olha, levanta 70 anciões, 70 homens experimentados. Por que anciões? Porque esses eram os principais líderes, eram os mais experientes, com mais conhecimento. Não eram jovens, eram pessoas experimentadas. E aqui no próprio capítulo 11, o Senhor vai derramar não, Deus, na verdade a expressão melhor é Deus vai tirar do espírito que está sobre Moisés e vai colocar nesses anciões. Isso é muito claro, né? Verso 17, eu descerei e falarei com você e tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles os ajudarão na árdua responsabilidade. O próprio Deus está dizendo, é uma árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que vocês não tenham que assumir, você não tem que assumir tudo sozinho. Não tem. Jesus vai dizer assim, se há falta de trabalhadores, rogue, pede a Deus e Deus vai conceder trabalhadores. Então, o mesmo Espírito que estava sobre Moisés, agora também, numa porção que Deus vai entregar a cada um desses anciões. E aí Deus vai mandar as cordonizes, a carne que eles tanto queriam. Meu irmão, se há falta de alguma coisa, peça a Deus. Não murmure, peça, ore. Deus tem prazer em nos entregar. E aí nós vamos chegar no capítulo 12. Capítulo 12, nós vamos ver que a rebelião de Miriam e Arão. Rebelião contra Moisés. Rebelião. Miriam e Arão, que são irmãos de Moisés, eles são apresentados como personagens que vão questionar a liderança do irmão. Não é um questionamento para ajudá-lo a melhorar, não é um questionamento como o do sogro de Moisés, Jetro. Não, aqui é um coração que está aí assim, azedo, um coração que está indo contra o irmão. Se eu posso te ensinar algo, para a gente terminar, tome muito cuidado. Cuidado quando você levanta contra uma liderança. Cuidado, filho, quando você não honra o seu pai e você levanta contra a liderança do seu pai. Cuidado você que trabalha, um trabalhador, e você levanta contra o seu patrão. Cuidado você que é ovelha e levanta contra a autoridade do seu pastor. Ah, pastor, mas autoridade, irmão, autoridade ela precisa ser respeitada. Ore por ela. Peça a Deus para tratar com ela, mas não seja um rebelde. Por quê? Porque nós vamos ver a resposta de Deus aqui contra eles. A resposta de Deus contra eles. Então Miriam e Moisés vão criticar. Aí o verso 9. Então a ira do Senhor, capítulo 12, verso 9. A ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Por que ela se tornou leprosa? Porque ela se levantou contra uma liderança estabelecida por Deus. Moisés não era um homem perfeito, Moisés é ser humano. Todo líder, ele não é perfeito. Todo líder é um ser humano. Ele erra. Por isso ele precisa de ajuda, ele precisa ser confrontado, ele precisa das suas orações de intercessão. Mas quando eu levanto contra uma liderança estabelecida por Deus, irmão, eu não estou levantando contra essa pessoa, eu estou me levantando contra o próprio Deus. Uma liderança precisa de ajuda. Uma liderança, ela pode e deve ser questionada, mas não use a liberdade de questionar. Não faça da liberdade uma libertinagem. De um coração que é um coração como Miriam, um coração invejoso, um coração que tem uma motivação errada. E é por isso que ela termina os seus dias leprosa. Então, liderança, meus irmãos, se Deus levantou, Deus levantou. E nós vamos ver Arão suplicando. E aí, o capítulo 12 termina com a cura de Miriam. Ou seja, se houver arrependimento, se houver conversão, se houver mudança, há restauração. Mas esse arrependimento, essa mudança precisa vir em tempo hábil. Deus abençoe sua vida. Se Deus permitir, amanhã eu encontro você aqui para mais 3 capítulos da Palavra de Deus. Deus te abençoe.